Agora, trago a devolutiva do trabalho realizado pelo Grupo 2 na nossa disciplina de diversidade étnica e cultural na medicina. E esse estudo que o Grupo 2, composto por 3 das nossas alunas, pesquisou, né, sobre preconceito, discriminação e estigma na atenção à saúde. E aqui está o trabalho, que estou mostrando aqui em tela, e esse trabalho, né, ele também foi um trabalho realizado de forma bastante cuidadosa e mostrando que houve dedicação, que houve comprometimento, né, das nossas 3 alunas nesse tópico. Então, nesse trabalho se destaca principalmente as consequências da discriminação, do preconceito e do estigma em relação às populações marginalizadas socialmente. Então, no trabalho escrito, agora eu estou falando do trabalho escrito, porque o trabalho exposto oralmente, né, esse trabalho já foi avaliado, agora eu estou fazendo uma devolutiva do trabalho escrito. Então, se partiu, né, o grupo 2, ou melhor, o grupo B, acabamos denominando os grupos, né, pelas letras do alfabeto. Então, o grupo B partiu do princípio de que a saúde é um direito fundamental, enfatizando a necessidade de um sistema de saúde que respeite a diversidade e promova a equidade, especialmente considerando as desigualdades estruturais evidenciadas no Brasil. Então, o texto desse trabalho, aqui apresentado, que eu vou mostrar a partir daqui da introdução, né? Tem uma introdução sucinta, objetiva, e nessa introdução houve, né, uma apresentação do tema, começando até do direito à saúde na Constituição de 2000, Constituição de 1988, e aí falando dessas questões tão importantes no contexto da saúde: preconceito, discriminação e estigma. Então, foi um trabalho de 19 páginas aqui, como estou mostrando. Bem, então, o texto apresenta casos concretos de discriminação à saúde, na saúde, no contexto da saúde, com relatos, né, de 2 pessoas, e esses relatos foram mostrados sob a forma de uma situação-problema, e esses casos apresentados ilustram o racismo institucional em unidades de saúde e as experiências negativas de mulheres negras e indígenas no atendimento médico. Então, a narrativa de uma das pessoas destaca como pode ser desigual a atenção, né, a essas pessoas com base na cor da pele, enquanto a segunda história reflete a negligência médica e a falta de reconhecimento de identidades culturais. Então, essas situações problema apresentadas explicitam como a discriminação pode comprometer a qualidade do atendimento e agravar problemas de saúde, reforçando a importância de uma qualificação e de uma, não é capacitação, mas de um desenvolvimento de competências e de habilidades no sentido de se aplicar o respeito à diversidade por profissionais de saúde. E a análise também apresentada, que tem aqui no conteúdo do texto, aborda também o impacto do racismo estrutural que resulta em taxas
alarmantes de mortalidade materna, especialmente entre mulheres negras. Então, eles mostraram, elas, né, são 3 alunas, as autoras, né, que compuseram esse grupo B. Então, os dados que elas trouxeram de pesquisa indicam que mulheres negras têm 4 vezes mais chances de morrer no parto do que mulheres brancas, evidenciando a necessidade de políticas públicas que abordem essas disparidades e promovam um ambiente de saúde inclusivo. Outro sinal crucial também que foi encontrado na literatura é a discriminação vivenciada por indivíduos LGBTQIAPN+, que muitas vezes se veem impedidos de buscar atendimento médico devido ao medo de encontrarem preconceito, discriminação e estigmatização. Então, o texto do trabalho mostra que é vital implementar políticas institucionais que garantam igualdade no atendimento à saúde, como protocolos indiscriminatórios, protocolos antidiscriminatórios e a educação continuada dos profissionais de saúde. Além disso, o texto destaca a importância de uma abordagem acadêmica que inclua a diversidade no currículo médico, como aqui nós temos, né, por força das diretrizes curriculares nacionais, nós temos que discutir, né, com os nossos alunos de medicina essa questão da diversidade, em suas várias dimensões. Então, isso promove uma formação mais sensível e inclusiva. E a inclusão de práticas que respeitem a identidade cultural dos pacientes é essencial para garantir um atendimento adequado, digno e sem discriminação. Então, esses aspectos evidenciam, como o trabalho também reflete isso, como o preconceito e a discriminação não apenas criam barreiras ao acesso à saúde, mas também podem contribuir para o agravamento das condições de saúde das populações afetadas. E ressaltando, assim, a necessidade urgente de transformação no sistema de saúde. Então, os pontos principais desse trabalho inscrito foi a questão do preconceito. Aqui eu vou rolar a tela para que possamos ver os tópicos aqui. Então, já passei do tópico 1, inicia-se com o trabalho inicia com conceituações, mas assim, resumindo, os tópicos principais são preconceito e discriminação à saúde. Então, o texto explora como o preconceito, discriminação e o estigma afetam o acesso e a qualidade da atenção à saúde, especialmente nessas populações marginalizadas. Então, essas práticas resultam em atendimentos desiguais e impactam negativamente a saúde física e mental das pessoas. Também, outro ponto importante do trabalho é a menção e também o texto discorre sobre experiências de racismo estrutural. Dentro das próprias situações problema, os relatos dessas 2 mulheres, com o nome fictício, né, de Marinalda Soares e o outro com o nome indígena, né, o nome de G. Ramagu, eu não sei como, assim, Ramaguyuk, né? Seria o nome fictício que eles escolheram para o personagem, o ator, né, que estava lá na situação problema. Então, esses relatos dessas pessoas foram utilizados, né, pelo grupo B para ilustrar o racismo institucional na saúde. E essas histórias demonstram como o preconceito racial pode levar a um atendimento deficiente e à negação de direitos, resultando em consequências graves à saúde.
Claro que também isso se reflete em impactos, né, na saúde pública. Então, a discriminação é identificada também no texto como um fator contribuinte para diversos problemas de saúde, incluindo altas taxas de mortalidade e morbidade entre grupos marginalizados, como mulheres negras e indígenas. Então, o texto destaca a necessidade de políticas públicas para abordar essas desigualdades e garantir um atendimento equitativo. Outro aspecto que ficou bem destacado no trabalho foi, além das experiências dos pacientes, foi a formação e a qualificação profissional, porque o texto do trabalho ressalta a importância de incluir a diversidade e equidade nos currículos acadêmicos, né? Então, isso levando à sensibilização. Isso eu já mencionei, mas assim, porque eu só estou listando, né, os principais aspectos mencionados. E isso é considerado essencial para a construção de um sistema de saúde que respeite, que atenda às necessidades de forma adequada, né, de todos os usuários do sistema de saúde. E também está contido no trabalho escrito a menção e o desenvolvimento, né? As nossas alunas discorrem sobre as políticas públicas e estruturas institucionais. Então, dentro da própria análise, elas concluíram, não é bem a palavra, mas deste implícito, que precisam ser implantadas políticas públicas e protocolos institucionais que promovam um atendimento antidiscriminatório, bem como campanhas de conscientização sobre os direitos dos pacientes e a importância da diversidade na saúde. Então, a criação também de canais de denúncia, a fiscalização das práticas de atenção à saúde são fundamentais para criar um ambiente mais seguro e justo para todas as populações. Então, esses aspectos, como apresentei aqui de forma sintética, evidenciam no texto a complexidade das interações entre saúde e questões sociais e destacam também a necessidade de ações integradas que busquem a equidade na atenção à saúde no Brasil. Bem, o trabalho não contém, já que eu falei aqui conclui, mas assim, eu falei conclui, mas o trabalho não contém, o trabalho escrito não contém considerações finais de forma explícita, porque a análise dos conteúdos e dos principais temas abordados revela realmente uma preocupação com a discriminação, com o preconceito, com o estigma na atenção à saúde. E que a formação dos profissionais de saúde e a implementação de políticas públicas são reiteradas no texto como formas de minimizar os impactos dessas questões. Então, o trabalho escrito destaca a necessidade de estratégias que garantam um atendimento inclusivo e respeitoso para todas as populações, ancorado nos princípios da equidade e da diversidade. Mas, assim, não há considerações finais de forma explícita, ou um tópico, incluindo essas considerações finais. Em relação à parte gramatical, né, essa parte está bem, não há falhas importantes, né, de gramática, há alguns talvez erros de digitação. Então, com base nos critérios de avaliação do trabalho escrito, em relação à estrutura e organização, né, que valeria 20 pontos, né, então a introdução tem uma apresentação clara, né, uma problematização clara. A justificativa também foi colocada de uma maneira bastante elucidativa, mas e os objetivos, foi colocado no final da introdução os objetivos, né? Então,
Essa introdução ela apresenta dentro da estrutura digamos, um preâmbulo que é claro e é bastante objetivo. Então, o desenvolvimento tem uma organização lógica e as ideias são apresentadas também com clareza e com fundamentação. Em relação à fundamentação teórica, que vale 20 pontos, a gente observa que a revisão bibliográfica é relevante, é atualizada, e as fontes utilizadas são também fontes acadêmicas, ou seja, acuradas, né, mais acuradas, confiáveis, com uma boa integração entre os autores e a temática apresentada. O referencial teórico é indicado, mas eu vou falar desse aspecto um pouco mais no final, né? Porque eu estou só listando os tópicos. Acho que falta um pouco de profundidade, né, dessa fundamentação, poderia ser expandida em alguns pontos. A situação problema, né, atribuo realmente, valia 20 pontos, então atribuí 20 pontos, porque o relato das experiências reais de uma mulher negra que sofre violência obstétrica, né, foi bastante bem apresentado, e também as questões culturais, né, de uma pessoa de comunidades originárias, de populações originárias que foi exposta a discriminação e estigma. E a análise crítica? A análise crítica abordou a temática, né, com a contextualização médica, mas eu acho que essa análise poderia ser expandida no sentido de poder ser beneficiada com mais dados empíricos para, digamos, dar mais consistência. Então, a parte, como eu disse, gramatical está bem, né? Há alguns erros de digitação, mas, de uma forma geral, a redação está clara, está objetiva, o estilo também é bastante fluido do texto. E, embora existam algumas falhas menores, né, na gramática e de estilo, mas que não prejudicam a compreensão em alguns trechos específicos, né? Por exemplo, algumas repetições de palavras que a gente percebe. Essa repetição, por exemplo, em alguns textos, né? Deixa eu ver aqui no celular, quando eu estava lendo. Então, tem uma repetição, né, de palavras que a gente poderia omitir, né, suprimir essas repetições, uma repetição desnecessária de termos, né, de conceitos que poderiam ser substituídos por sinônimos, tornando a leitura mais fluida. E também algumas questões de pontuação, também. Agora, uma revisão poderia até, digamos, aprimorar mais o texto. E vou fazer uma outra leitura, porque acabei não escrevendo aqui essa questão em relação ao referencial teórico, então vou verificar novamente. Tive que ler novamente, porque eu li, acho que há uma semana, e aí não tinha anotado as minhas observações sobre o referencial teórico. Bem, o referencial teórico adotado no trabalho é fundamentado em conceitos sobre preconceito, discriminação e estigma, com enfoque em suas repercussões na saúde. Então, o documento menciona a realização de uma revisão da literatura, há uma análise crítica e explora essas questões associadas a alguns aspectos teóricos, embora poucos empíricos, né? Mas a importância de políticas públicas e estratégias institucionais para mitigar os aspectos do preconceito e da discriminação também é destacada como digamos, um pilar, né, da fundamentação teórica, mas não há uma referência explícita a grandes teóricos, né, dessas questões. Então, o trabalho ele se apoia em definições e conceitos de autores que discutem
a materialização do preconceito em atitudes e práticas excludentes. E há referências a estudos realizados e a dados empíricos, alguns dados poucos, mas contribuem para construir uma certa base teórica que evidencia a necessidade de uma formação mais humanizada e inclusiva na prática médica. Então, os autores referidos foram Monteiro e Vilela, que discutem a relação entre discriminação e saúde e que enfatizam como a discriminação atua como um estressor crônico afetando a saúde física e mental. E essa abordagem é fundamental para a compreensão das desigualdades estruturais existentes no sistema de saúde e para a promoção de um atendimento mais justo e menos desigual. Então, agora, seria importante ter abordado de forma mais explícita a interseccionalidade. Por quê? Por exemplo, um dos casos que foi discutido de uma situação problema foi de uma mulher negra. Então, a interseccionalidade aí, embora no texto não se utilize explicitamente, né, o trabalho teórico de Kimberlé Crenshaw, então não há explicitamente, né, essa menção, mas o próprio texto discute como diferentes formas de discriminação, como racismo, discriminação de gênero e preconceitos relacionados a várias questões, como a raça, a etnia, interagem e impactam no acesso e na qualidade da atenção à saúde. Então, a menção, não é, ao racismo, tanto em relação a grupos racializados como pessoas negras, indígenas, e também se menciona a comunidade LGBTQIAPN+, como enfrentam barreiras que muitas vezes resultam em um cuidado negligente e inadequado. Por exemplo, a experiência de G. Ramagai, né, que é uma mulher indígena, ilustra como o racismo estrutural e a invisibilidade de identidades culturais podem afetar diretamente os cuidados recebidos na saúde. Além disso, o texto indica que as desigualdades na saúde são agravadas pela sobreposição das discriminações e se destaca que fatores como classe social e identidade racial têm um papel bem significativo. Então, essas intersecções refletem como diferentes identidades e experiências podem intensificar essas dificuldades de acesso e de desfechos na saúde. Então, deixe-me ver aqui. Também são mencionados trabalhos realizados na Fundação Oswaldo Cruz. A questão do estigma é bastante também mencionado. Também a questão, como eu já mencionei, né, da comunidade LGBTQIAPN+, também, deixa-me ver mais aqui, a situação problema. Então, aqui foi muito bem apresentada essa situação problema aqui, que foi capturada de uma revista, a revista Asmina, né, de autoria de Monteiro, que revela essa experiência de desrespeito e violência no atendimento à saúde. Então, a mulher indígena, né, de 23 anos, ela narra essa sua vivência. Então, e foi bem analisado, né, do ponto de vista crítico essa situação. E depois, né, fala-se dos grupos mais afetados em relação a preconceito, discriminação e estigma na saúde, assim, mas assim, as consequências, como eu já mencionei, para a saúde pública, estratégias de redução, claro, no final sempre se propõe estratégias, né, para a solução, né, desse grave problema e para a superação dessas barreiras e as perguntas problematizadoras. Mas, então, isso indica, né, como essas dificuldades, né, são importantes. E, embora a interseccionalidade não seja o foco principal do texto, mas
O trabalho escrito encerra uma discussão sobre como as múltiplas identidades influenciam as experiências dos pacientes e a eficácia, né, da terapêutica ou das soluções que são discutidas, né, no trabalho. Então, mas assim, não se fala desse marco teórico importantíssimo, que é o marco teórico da interseccionalidade de Kimberlé Crenshaw. Né? Já no trabalho anterior, do qual fiz a devolutiva recentemente, se menciona o trabalho de Kimberlé Crenshaw. Então, isso é muito, pelo menos mencionar essa questão, embora, como eu disse, né, a análise crítica foi feita de forma bem interessante. Né? Então, a gente precisa também lembrar dessas questões no sentido de teorizar, não é só análise, mas se bem que a análise crítica ela é baseada na própria teoria. Então, a teoria serve como uma lente, como eu disse na devolutiva do trabalho anterior, como uma lente, e essa lente ela vai balizar, fundamentar a análise que é feita, a análise crítica.